Nos reinos animal e vegetal, a exploração do outro é comum e natural como uma lei da sobrevivência. A orquídea, por exemplo, se desenvolve da seiva das árvores. Os insetos utilizam as folhas das árvores para cultivar os fungos dos quais se alimentam. As árvores retiram do solo os nutrientes. As abelhas retiram o néctar das flores para fazerem sua colmeia e o mel do qual se alimentam. Os vertebrados herbívoros se alimentam das plantas e das gramíneas, e os carnívoros se alimentam dos herbívoros. Isso é chamado do ciclo da vida, ou cadeia alimentar. A Terra é provedora de todo o ecossistema, pois tudo que existe dela depende para viver e sobreviver. Os vegetais, plantas, árvores, gramíneas e toda forma de vida vegetal é explorada pelos animais herbívoros, pelos onívoros e até pelos carnívoros, que têm nele a sua subsistência parcial ou integral. Os predadores competem entre si para defender o alimento, o território, o abrigo ou local até para garantir a sua subsistência, sua sobrevivência e sua reprodução. Dentro de uma mesma espécie, a disputa pela liderança da tribo, do clã, do povoado, recai sobre o mais hábil e forte, obrigando que o mais fraco e inábil deva se submeter servilmente ao mais forte, ou então se isolar do grupo. Isso constitui uma racionalização natural. Quando essas relações ocorrem, é natural que o mais experiente, forte e hábil faça valer a sua força e a sua dominação. O sistema límbico, responsável pelas emoções e comportamentos sociais e que se faz presente nos seres vivos, notadamente nos mamíferos, está na base da racionalização cognitiva. A racionalização cognitiva é originária da capacidade de aprendizagem e molda o comportamento dos indivíduos para que protejam a si mesmos e seu grupo, garantindo sua sobrevivência e da sua espécie. A cognoscência, capacidade superior de racionalização e de aplicação do raciocínio dedutivo e indutivo, além da consciência da própria consciência, que também é chamado de senciência, gera uma complexidade também superior. O juízo de valor e o arbítrio, fundados em verdades baseadas em valores construídos na coletividade, que são a base da moral e da ética. As verdades construídas através da cognoscência imputam no indivíduo comportamentos e atitudes que podem levar a uma forma não natural de estabelecer o domínio e a dominação, que se desvia do binômio habilidade-força e passa a ser controlado pelo comportamento influenciado pela intelecção. O determinante psíquico gerado pela cognoscência ocorre quando o indivíduo faz um outro crer que tem o domínio sobre ele, podendo assim dominá-lo. Ao dominar, o dominador se empodera e passa a acreditar que tem o direito exclusivo sobre o controle da sua própria vida e da vida dos outros, formando um ciclo de poder alimentado pelo empoderamento criado dentro de si, em sua psique e na psique dos indivíduos dominados. Na reflexão econômica, há uma relação direta entre o que se produz e o que se recebe pelo produzido. Se alguém domina um conhecimento e com ele consegue realizar algo que será utilizado ou consumido por alguém, então sua capacidade produtiva é útil e pode gerar valor de troca, e isso lhe dá poder na proporção do valor de troca que ele gerou. O equilíbrio buscado pelos sistemas dos quais nos nutrimos e nos alimentamos para subsistirmos cria uma complexa rede de regras, algumas naturais e lógicas, para impor ao próprio sistema, também criado por nós, um tipo de equilíbrio que se justifique pela lógica de sua própria existência e criação, criamos regras de convivência. Assim, se determinado indivíduo que recebe uma investidura de poder, ainda que seja fisicamente fraco, moralmente questionável ou eticamente desequilibrado, ainda assim ele poderá impor aos demais, utilizando para isso a força que o próprio sistema lhe dá, a sua própria vontade, o seu próprio desejo e a sua própria forma de pensar. A legitimação dessa lógica, ela se dá pela própria condição por ela estabelecida, a qual lhe proporciona sustentação e uma constante busca de equilíbrio. Assim, por exemplo, numa tribo cujo sistema de crenças vier estabelecer o poder da lua como determinante da vida e da morte,
o indivíduo que convencer aos demais que pode controlar os movimentos da Lua, fazendo-a mudar de cor, aparecer e desaparecer, isso lhe dará o poder para impor a sua própria forma de pensar, agir e controlar todos os demais de acordo com seus próprios interesses. Uma forma de pensar não será questionada pelos pares que não entendem a extensão das intencionalidades por trás delas, e assim também não entendem a magnitude do seu poder. Eles acreditam que ele é sobrenatural, ou seja, além do poder natural, meramente físico. E, na sua irracionalidade, essa do reino animal, é a que define o líder alfa. Se o poder natural leva o indivíduo a estabelecer uma relação de domínio, de dominação e de crença, ele pode, a partir desta força, aplicada contra o mais fraco, estabelecer uma relação de subserviência, a qual, uma vez cumprida, fará com que o indivíduo mais forte tenha poder perante todo o grupo. Numa família de leões, que é o único felino efetivamente social, há na figura das leoas a agilidade e força suficientes para prover todos os indivíduos com alimento abundante. Isso é conseguido através dos seus bandos de caça. Porém, ainda assim, a figura do macho dominante está presente pelo símbolo de poder que ele representa, o qual protege toda aquela família dos riscos oferecidos pelo meio ambiente que habitam, a savana. Os animais com racionalização cognoscente, guardadas as proporções de sua própria relação de força e poder, utilizam o mesmo expediente para estabelecer sua posição de poder. Essa posição é legitimada ou pela própria condição inerente ao indivíduo, como, por exemplo, inteligência, destreza, capacidade física, compreensão de fenômenos, conhecimento específico, conhecimento geral, apoio de terceiros, ou seja, atributos que o farão ser considerado como o mais forte e, por ser mais forte, respeitado por todos os demais. Na sociedade humana, esse fenômeno acaba ganhando contornos complementares, porque a cognoscência ela gera empoderamento também daqueles que são liderados, levando-os a crer que por esse empoderamento eles passam a ter o dever, a obrigação e até a necessidade moral de fazer todos os outros que não reconhecem aquele líder como tal, ou seja, como líder, que também o reconheçam. E por conta disso, eles acabam forçando a situação das mais variadas formas para exercer o seu desejo de que todos, indistintamente, aceitem a liderança que ele já aceitou como sendo a única, a melhor, a indispensável e a salvadora. Dessa forma, nós temos estabelecido o conflito social.